Boa tarde, sou o professor Fábio, sou professor de História e Geografia no sexto ano F. Vamos para a nossa primeira aula de Geografia do segundo bimestre, que contempla a habilidade EF06-GE18, que é caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. Conforme eu expliquei para vocês, a economia é a junção de tudo aquilo que o ser humano produz no seu dia a dia. Todos os ciclos estão envolvidos, desde a pessoa que come aquele arroz no final do ciclo, até aquela pessoa que produz o arroz lá na fazenda, ou aquela pessoa que produz um couro, passando pela indústria, fazendo tênis, até que você compre o tênis no comércio. Todos eles fazem parte da economia. Sendo assim, a gente vai subdividir a economia em partes. Lembrando que a economia no mundo hoje ela é globalizada, sendo que você consegue comprar produtos fora do Brasil, você consegue comprar produtos às vezes mais barato, porque em determinados locais aquele processo ele é mais bem planejado, fazendo com que o produto saia mais em conta. Entretanto, tem o lado positivo e o negativo nisso, que com certeza você vai, às vezes, tirar emprego de outras pessoas que, infelizmente, não têm a mesma tecnologia para a produção de alguns tipos de produtos. Sendo assim, aqueles que possuem mais tecnologia conseguem vender produtos bem mais baratos no mercado. Então, a gente vai dividir a economia. A aula de hoje ela fala sobre setores da economia. A gente vai dividir a economia em setores. Quem pode ler, por favor, essa parte? Rafaela? Tá por aí? Meninas, alguém pode ler, por favor? Eu posso, professor. Então, lê, por favor, Vitor. O conjunto de pessoas que Praticam. E com algumas atividades produtivas ou população economicamente, atividades estão distribuídas nos três Setores da economia. Esses são setores principais: setor Primário, setor secundário e setor terciário. Então, os setores da economia estão divididos em três partes: primário, secundário e terciário. A gente vai estudar exatamente isso hoje. Quais são esses três setores? O que está envolvido nesses três setores? Ok? Então, a gente tem aqui o primário. Então, o primário esse ramo de atividade produzida está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e o extrativismo animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Então, o setor primário é basicamente aquilo que lida com a terra, ok? Você, quando, por exemplo, você precisa de carne para você viver no seu dia a dia. Aonde que você vai conseguir isso? Através dos animais. E isso você precisa fazer da pecuária. Sendo assim, você cuida lá do boi, cuida do frango, cuida do peru, cuida do animal para alimentar o mercado. Esses fazem parte do setor primário. Outra coisa muito importante do setor primário é aquilo que você extrai da terra. Então, você pode extrair ouro, você pode extrair minerais, você pode extrair outros tipos de riquezas a partir da terra. E isso vai contribuir, por exemplo, para a fabricação de aço que a gente usa no nosso dia a dia. Tudo que envolve terra está ligado ao setor primário. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Não. Então, quando a gente falar em setor primário, é aquilo que está ligado com a Terra. É aquilo que você extrai no solo. Ou aquilo que você, por exemplo, planta, ou aquilo que você, por exemplo, você
através dos animais você consegue produzir a comida. Tudo que está envolvido com o setor primário está ligado com a terra. Vamos para o setor secundário. Eu dei o exemplo aqui da extração de borracha. Então, o extrativismo vegetal compõe o setor primário da economia. Uma coisa super importante, os remédios que a gente produz para a gente, às vezes fica doente, às vezes vai lá na farmácia e compra o remédio. Olha o processo. O setor primário, você plantou algum tipo de planta para realizar um estudo, esse estudo comprovou a eficácia no ser humano, você passou pelo setor primário, porque você cultivou a planta. A indústria transforma aquela planta em comprimido, ele é embalado, colocado bem bonitinho, e vai para o setor terciário. O setor terciário é qual? A farmácia. A farmácia que vai oferecer o produto no mercado para as pessoas. Esse terceiro componente, o terciário, tem a ver com o consumidor final. Ele é o comércio. Mas olha quantos setores da economia se passou para se ter, por exemplo, remédio. Eu vou dando outros exemplos, ok? Então, a borracha ela vem de uma árvore normal, você extrai o componente primário, que é como se fosse não sei se vocês já viram que na árvore ela produz um tipo de um gosma, uma gosma branca, e em determinadas árvores, essa gosma, ela ajuda a produzir, por exemplo, a borracha. No Brasil... Seiva, né, professor? Isso. No Brasil, lá na Amazônia, eu não sou muito bom em biologia, gente, sou péssimo nisso. No Brasil, no século XIX, a gente teve uma economia super forte da borracha. Inclusive, o Acre, que é um estado brasileiro, ele foi adquirido pelo Brasil graças a essa época em que o Brasil vendeu muita borracha para fora. O Brasil passou a ser um dos maiores vendedores de borracha para o mundo. E o Brasil se interessou pelo Acre, comprou da Bolívia num acordo, e o Brasil tem o Acre graças a esse período. Hoje, a borracha ela não é mais 100% natural como era nesse período. Hoje ela é mais sintética. Hoje são utilizados outros produtos para fomentar ou para complementar a borracha nos pneus. Tudo bem? O setor primário? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então vamos para o segundo, que é esse aqui, ó, setor secundário. A gente falou sobre o primário, que mexe com a terra, o setor secundário tem a ver com transformar. Vocês colocam na cabeça de vocês. Transformou alguma coisa, é secundário. Atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos na produção de bens e consumos. E também na construção civil e geração de energia. Gente, quando a gente fala em indústria, todo mundo sabe o que é, certo? Sim. Você transformar uma coisa em outra. Você, às vezes você nem transforma, você apenas embala e coloca numa maneira que seja fácil para a pessoa. Por exemplo, o leite. Você pega o leite, coloca ele numa caixinha, organiza ele em uma caixinha maior, tudo organizadinho, e manda para o mercado. Mas vocês concordam que passou por um certo processo ali que fez com que o leite saísse daquele meio natural, que é um balde, para colocar dentro da caixinha. A indústria é isso, é você transformar uma coisa em outra, ou simplesmente manejar uma coisa para outra. Construção civil. Todo mundo sabe o que é construção civil? Não. Construção civil é você construir alguma coisa. Você constrói um edifício, você constrói uma casa, você constrói um supermercado, você constrói uma indústria, você constrói o tijolo da parede da sua casa, ou um delimitador entre você e seu vizinho. Quem vai estar lá? O pedreiro, vai estar lá o ajudante, vai estar lá você, que na verdade às vezes coloca a mão na massa. Então, quando a gente fala em construção civil, é uma transformação daquele tijolo para um edifício, aquele tijolo para uma casa. Isso também está dentro do setor secundário. É um processo de transformação também. Todo mundo entendeu?
Sim. Sim. Ok, então vamos lá. E o terceiro, a geração de energia, certo? Vamos pegar um exemplo, a Eletrobras, a Petrobras. A Eletrobras, ela faz o quê? Energia elétrica, certo? Certo. Sim. A Petrobras, ela extrai petróleo do solo e vende para as pessoas, ok? Se bem que a extração pura do petróleo, lá na extração mesmo, por exemplo, lá no mar, aqui no Brasil, em São Paulo, o pessoal extrai bastante petróleo dali. Ali é primário. Quando chega aqui nas refinarias, é secundário. Todo mundo entendeu esse processo? Lembra do leite? Sim. Vamos pegar a mesma ideia do leite. O leite, quando você tira lá da vaca, ainda é primário. Quando você vai colocar na caixinha, é secundário. Mesma coisa no petróleo. Você extrair o petróleo do solo é primário. Você conduzir esse petróleo e transformar ele em gasolina é secundário. Lembrando que o petróleo também produz o plástico. Hoje ele é componente principal para adubos. Hoje a gente tem uma grande produção de comida graças à extração de petróleo, que vai ser base para os adubos modernos, que a gente consegue com eles produzir em maior quantidade. Então o petróleo é isso. O petróleo lá na base, na extração, é primário. Quando você modifica ele, é secundário. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida com o setor secundário? Não. Não. Neste caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário. Ou seja, você pega o setor primário e transforma ele num secundário. Você transforma o leite em um leite embalado na caixinha. Você transforma o couro em um tênis. Além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Quando você embala lá bonitinho o leite, colocou ele numa caixa gigante com 12 unidades, você manda para o mercado. É mais fácil para a pessoa vai lá e comprar. Só tem uma dica aí. Cuidado para você não pegar produtos de segunda mão do leite, porque o leite às vezes vem de segunda mão. Na parte de baixo do leite, ele tem no mercado se é primeira ou segunda mão. O pai de vocês deve saber. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Vamos ao setor terciário, que é basicamente quando chega para o consumidor final. Quem é o consumidor final? Somos nós mesmos, que vai adquirir aquele produto para o seu dia a dia. Então, vamos lá. O setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão professores, advogados, profissionais liberal em geral. Eu estou aqui, no terciário. E comércio em geral. Então, comércio em geral, a gente coloca tudo. Desde a Oliveira Lima inteira até os supermercados. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Atualmente, a distribuição da população econômica ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Em países centrais, pesquisa revela que está ocorrendo uma profunda diminuição de pessoas que habitam as zonas rurais. Esse processo tende a conduzir a população a tornar-se praticamente urbana, a partir daí ingressar a setores secundários e terciários. Ele está dizendo o seguinte: cada vez mais você tem menos pessoas lá no campo, cada vez mais elas estão trabalhando nas indústrias, que também não querem pessoas. Está todo mundo migrando para o setor terciário, que é o de comércio. Só que o comércio também está meio complicado, porque cada vez mais vocês podem ver que está acabando aqueles supermercadinhos de bairros. As grandes empresas de supermercado estão adquirindo todas elas e estão fazendo delas verdadeiros subpolos das suas grandes redes. Sendo assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Carrefour. O Carrefour ele tem uma linha básica, que é aquele Carrefour Express. Ele coloca lá num bairro pequenininho, um Carrefour Express, e ali vende também, para atingir um público menor, um público de bairro. E cada vez mais se está acabando com esse público, com esse mercadinho de bairro, os mercadinhos de pessoas mais simples. E assim está ocorrendo em diversas áreas. De material de construção. Cada vez mais você tem menos mercadinhos de material de construção. Grandes redes estão tomando área.
E também está ligado ao setor do quê? De professores, está ligado ao setor o eletricista, o pedreiro. Toda essa área está ligada ao setor terciário. Vamos lá. O mundo está atravessando a terceira revolução técnico-científico-informacional. Eu já falei sobre como que funciona isso para vocês, gente? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Não. Vou precisar de um Word. Deixa eu pegar um Word aqui para vocês. Vou ter que compartilhar a tela com vocês de forma diferente. Só um minutinho que eu vou fazer um... Ok. Vou ter que voltar no tempo para vocês entenderem. Vocês estão acompanhando minha tela aí? Sim. Sim. Então, lá na pré-história, Sim. vou pegar aqui, ó, pré-história. Acho que vocês estão enxergando a primeira coisa. O primeiro passo do ser humano foi fazer o quê? Fazer o quê? Ferramentas. Através das ferramentas, ele conseguiu lidar com outros animais mais fortes que ele, certo? E conseguiu lutar contra eles. E às vezes começou a matá-los para poder sobreviver. Aí ele descobriu que aquilo era bom. E ele não precisava apenas coletar a fruta e comer da fruta, ele podia também comer os animais. E nisso ele usou o fogo, certo? Certo. Através do fogo ele conseguia cozinhar os animais e começou a fazer do seu alimento cada vez mais nutrientes que vão possibilitar o cérebro humano desenvolver em melhor qualidade. Foi através da carne animal que o ser humano teve o seu cérebro mais evoluído ao longo do tempo, graças aos nutrientes provenientes dos animais. O ser humano, a primeira coisa que ele conseguiu fazer foram ferramentas. Essas ferramentas protegeram ele contra os outros animais. Mas ainda ele era dependente da coleta e da caça. Correto? Sim. Sim. Correto. Então, o primeiro passo do ser humano foi realizar um processo de técnica. O processo de técnica fez com que o ser humano produzisse seu próprio alimento. Através do quê? Da agricultura. Quando o ser humano, através das ferramentas, conseguiu realizar um processo de técnica para ele fazer o próprio alimento, ele conseguiu produzir seu próprio alimento. A técnica, ela nasce aí. Quando o ser humano, ele começa a produzir seu próprio alimento. Ok? A gente está falando lá na pré-história. Quando o ser humano consegue, no campo, produzir seu próprio alimento, que vai fazer com que ele pare de ser nômade. O ser humano, a partir desse momento que ele conseguiu produzir seu próprio alimento, ele parou de ser nômade. Ele parou de viajar para lá e para cá. Ele deixou de ser uma pessoa nômade. E aí, ele conseguiu começar a controlar o tempo, ele conseguiu saber as estações do ano, para que ele consiga produzir em determinado momento, para que ele consiga colher em determinado momento. Ele conseguiu, com isso, fazer com que criasse a economia. A economia nasceu aí. Quando o ser humano começou a trocar o arroz pela batata, o arroz pelo trigo, o arroz por um pedaço de carne animal. Então, a economia vai nascer nesse momento. Segundo processo, presta atenção. Aconteceu, vou pagar aqui, a gente tem a técnica, certo? O ser humano conseguiu lá na pré-história. A científica. A científica, ela vai nascer no momento da Revolução Industrial.
século XVII. A Revolução Industrial fez com que o ser humano ele produzisse mais e maior quantidade, através das indústrias a vapor. Mas, na segunda Revolução Industrial, que é século XVIII, o ser humano passou a lidar com algo científico, algo que fez com que ele produzisse não só mais e maior quantidade, ele conseguiu que o ser humano produzisse mais eficazmente. Sendo assim, ele soube que, colocando alguns tipos de adubos, ou colocando algum tipo de processo dentro do processo tradicional, ele ia produzir mais e com menos terras sendo utilizadas. Por exemplo, se antes eu precisava de 3 campos para produzir uma certa quantidade de arroz, hoje eu preciso de um só. Por quê? Porque eu estou colocando algum processo científico ali, naquela produção, que vai fazer com que eu produza em maior quantidade. Então, isso aconteceu na segunda Revolução Industrial. Ok? Ok. Então, temos a técnica na pré-história, Ok. temos a científica na segunda Revolução Industrial, que é exatamente pegar a técnica, inserir produtos que vão aumentar a sua produção e diminuir a quantidade de espaço necessário para você produzir, e a informacional. Informacional. Essa é a terceira, que só ocorreu na segunda metade do século XX. Gente, se aqui a gente mexe com a Terra, aqui a gente mexe com a Terra, aqui a gente não mexe com a Terra. Mas ela é importantíssima. A questão do informacional tem a ver com a estratégia de venda, o processo, que vai fazer com que você produza mais rápido, você negocie mais rápido, você consiga vender e comprar mais rápido. Se você consegue comprar hoje uma camiseta lá na China, e 2 semanas ele está aqui, é graças a esse processo informacional. Porque você negocia diretamente com a pessoa que produz. Outras coisas, quando você compra um produto, você paga. E esse valor é pago automaticamente para a pessoa quando você deposita na conta dela. E isso só ocorreu graças aos computadores, graças ao telefone, no começo do século XX, que você negociava, eu quero 500 toneladas de café, me manda na semana que vem. Agora vamos pegar a mesma ideia do café e conduzir para o Brasil do século XVIII, XIX. O pessoal lá da Inglaterra precisava do café, mandava por carta para o Brasil, pedindo uma certa quantidade de café. Aí o Brasil demorava 2 semanas para receber essa carta, mais 1 semana para começar a avisar a produção que precisaria dessa quantidade de produção. Os brasileiros precisavam de uma porrada de tempo para começar a produzir, para poder estocar e enviar. E isso fez com que o processo demorasse, às vezes, anos para ficar pronto. Hoje, você negocia no mesmo dia, na semana que vem está chegando. Mudou completamente a visão de mundo do comércio, da economia mundial. Tá? Se vocês estão entendendo que a questão do informacional não tem a ver com o manejo lá na Terra, mas ele tem a ver com as estratégias de venda e compra. Estão entendendo, pessoal? Sim. Sim. Só um pouquinho que a gente vai voltar para outra tela. Só pegar aqui. Vocês estão continuam vendo minha tela, certo? Sim. Compartilhar. Então, o mundo está atravessando a terceira revolução técnico, lembra do técnico? Científico, vocês lembram do científico no final do século XIX, e informacional, que consiste em uma supervalorização da informação.
Olha quanto ela se tornou, a questão do informacional se tornou mais importante do que o processo. E esses têm crescido de forma intensa. A partir das evoluções promovidas por tal revolução tecnológica, os serviços estão gradativamente mais sofisticados, especializados e eficientes. Além disso, outras atividades aumentaram suas atuações no mercado, como a do turismo, que também é terciário, telecomunicações e informática, que cada vez mais absorvem pessoas para atuar nesses segmentos. O percentual elevado de população economicamente ativa inserida em um determinado setor da economia eleva o desenvolvimento econômico e o índice de urbanização no país. Ou seja, quanto mais pessoas saem do campo para vir para o urbano, mais pessoas vão para o setor terciário. Mais pessoas saem do primário, que é no campo, e vão para o setor terciário e secundário, que é as indústrias. Entretanto, as indústrias, cada vez mais, elas estão tecnológicas e estão mandando cada vez mais pessoas embora. Elas preferem, às vezes, um robô por 10 bilhões do que 100 pessoas pagando 10 milhões. Basicamente, é mais economicamente melhor para a indústria investir em robô do que em pessoas. Então, todas elas acabam migrando para o setor terciário. Quanto mais elevado o nível do terciário, mais a população recebe uma variedade de serviços. Em nações de economias fragilizadas e países emergentes, está ocorrendo um crescimento exacerbado no setor terciário. É o caso do Brasil. O Brasil, cada vez mais, vem pessoas saindo do primário, saindo do secundário e migrando todas para o terciário. Cada vez mais as pessoas estão lidando com comércio, com serviços, e não estão mais produzindo nada. Pode ver que as indústrias em São Paulo estão perdendo força. Cada vez mais você tem menos pessoas no campo que estão sendo substituídas por máquinas. É uma mudança. Todo mundo entendeu o setor primário, secundário e terciário, gente? Sim. 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 Todo mundo entendeu a ideia do técnico científico informacional? Aham. Isso vai cair em tudo que é prova ao longo da sua vida, viu? A ideia do técnico científico informacional, que é uma nova era de se pensar a economia. Aula? Talvez você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos, e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número... Pessoal, número 1. Primário, secundário ou terciário? Primária. Como?
Primário? Sim. Acertou, isso mesmo. Porque ela tem a ver com o... Corte de madeira? Isso, mas tem a ver com o quê? Com o solo, não é? Com a terra. Isso. Vamos pro segundo. 2. Esse aqui, pessoal. Primário, secundário, terciário. Porque ele é um... O que é isso aqui, gente? Mercado. Ele é um... açougue, um supermercado. Ou seja, ele é um comércio, não é? Sim. Sim. Então, no terciário. Número 3. E esse aí? Primário. Primário. Que tem a ver com o... Os gado. O meio ambiente. Isso, tem a ver com solo. Solo e terra, ó. Estou produzindo carne. Finalmente, número 4. E esse aí? O número Secundário. secundário. Exatamente, as indústrias. Acho que vocês pegaram a coisa. Setores da economia, nós temos o setor primário, secundário e terciário, que estão aí todos direcionados aos setores da economia, ou seja, compõem os setores da economia. Para que a gente consiga visualizar um pouco melhor, até ilustrar, né, um pouco mais a nossa ideia, olha que a professora Mariana já trouxe elementos riquíssimos aí para nós, tem um esqueminha, um fluxograma para vocês aí na tela nesse momento. Olha que interessante. Eu tenho os setores da economia, e aí eu tenho 3 imagens. A primeira imagem, né, o que eu consigo observar aí? Eu consigo observar uma prospecção mineral, uma extração, né? Então, eu tenho aí o primeiro setor, o setor primário, que está associado à extração, ao extrativismo vegetal, mineral e animal, Vou pular, e posso? agropecuária. Já na Vocês segunda entenderam aqui, né? imagem, eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem de uma indústria, né? Trabalhando aí com uma sol. Então, professor, tem a ver com o setor? Pessoal? Terciário. Isso, terciário. Metalúrgico? Metalúrgico? Primário. Não. Secundário? Secundário. Secundário, porque está dentro da indústria, certo? Sim. E a terceira, que é o vendedor? Primário. Secundário. Acho que é isso, pessoal. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ah, não, vamos assistir esse aqui? Não. Vamos assistir esse aqui? Isso aqui é importante, tá? Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre Então, desliga o som. o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha?
Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos 3 elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor. Professor, você tá com o áudio desligado. Professor, você tá mutado. Tá com. Professor, agora estão me ouvindo? Sim. Posso fazer uma observação aqui? É que não tem como deixar passar. Ó, Pode. o governo, ele retira imposto daqui, ele retira imposto daqui e retira imposto daqui. Ele produziu alguma coisa? Não. Ele retirou Nada. imposto dos 3 setores? Não. Não. E no final das contas, quem que fica feliz? Consumidor? Não, os senadores e deputados que ganham dinheiro nosso. O governo. Valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado, não podemos. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, curta e compartilhe. Professor, o áudio. Pronto. O PIB está relacionado com investimento. Isso porque você só sabe quanto você pode investir, quanto você deve investir, quais são as etapas que devem ser percorridas graças ao PIB. Isso vai fazer com que o investidor lá fora acredite no Brasil e coloque dinheiro aqui no Brasil. Vai fazer com que a população saiba que a sua economia está crescendo ou a sua economia está encolhendo. No caso do Brasil, desde 2014, a economia vem encolhendo. O Brasil já chegou a ser a 7ª economia do mundo,
Hoje ela é 12ª e caindo. Consequentemente, a vida dos brasileiros, cada vez mais, ela vai sendo mais simples, ela não vai conseguir comprar mais produtos importados, ela não vai conseguir mais adquirir eletrodomésticos em grande quantidade, ele vai ficar meio amarrado. Isso são reflexos que podem ser vislumbrados ou vistos, se vocês me entendem melhor, através dos números do PIB. Por isso que ele é tão importante. Você consegue entender através dele se o Brasil vai bem ou mal. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Podemos finalizar que os setores da economia estão todos dentro de um ciclo e que toda vez que o ser humano ele vai trabalhar, ele faz parte desse ciclo, fazendo com que a economia gire. No caso, por exemplo, da pandemia, quando você deixa ou para de realizar um comércio porque naquele momento a pandemia está muito grave, consequentemente, ela vai afetar a economia. Porque a pessoa deixou de vender, a outra deixa de produzir, a outra deixa de plantar. Consequentemente, a vida vai entrar em choque com a economia. Aí há uma briga política em relação a isso. Tanto que o governo fala, mas se você não morrer de gripe, você vai morrer de fome. Isso tem um fundo de verdade. Mas até onde você está disposto a colocar sua vida em risco para deixar a economia girar? Entendeu? Podemos finalizar a aula, pessoal?